Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu espero que você tenha passado um bom final de ano, tenha descansado sua mente, porque o começo do ano já vai começar daquele jeito. Eu vou ler a matéria do Guilherme Espírito Santo aqui para você, que é um inscrito aí muito atento a tudo que está acontecendo, a essa nova ordem mundial, e ele sempre me manda ótimas matérias com vários links para inclusive confirmar o que ele está falando. Então eu agradeço muito a ele, e você que quer me mandar matéria também faça como o Guilherme, tá certo? Então vamos ler a matéria que é sobre o aumento do salário mínimo. Veja só o absurdo que querem fazer. Aliás, vão fazer, né? Então veja só comigo. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, assinou hoje a medida provisória que elevou de 998 para 1.039 o salário mínimo. O reajuste foi acima do proposto inicialmente pelo governo na lei orçamentária de 1031, aprovada pelo Congresso em dezembro. O texto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União. O reajuste é de 4,10% dessa MP e será analisada pelo Congresso, que poderá manter ou derrubar o valor, ainda pode ficar menor, escute bem. O piso salarial praticamente não teve ganho real, isso porque a diferença se deu com base na projeção de variação do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O índice de dezembro será divulgado em janeiro e há expectativa do governo de que seja um pouco acima do previsto. Pela manhã, Bolsonaro se reuniu em Brasília com os ministros Jorge Oliveira, Secretaria do Governo, e Onyx Lorenzoni, olha só os caras, Casa Civil. O presidente estava na Bahia e adiantou seu retorno para hoje. A previsão inicial era de que ele ficasse de folga na base naval de Aratu, Bahia. A medida passa a valer a partir de dia 1º de janeiro de 2020. O valor é referencial para pagamentos de benefícios assistenciais da Previdência, abono salarial e seguro-desemprego. Há 2 semanas, o ministro Paulo Jegues, Economia, disse que o aumento real do salário mínimo poderia gerar desemprego. Em nota do Ministério da Economia, o governo estimou que para cada aumento de R$1 no salário mínimo, há impacto de 355,5 milhões de orçamento de 2020. A conta considera os reflexos do salário mínimo nas despesas como benefício da Previdência, abono e seguro-desemprego e benefícios de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social e da renda mensal vitalícia. Mas como o valor anunciado ficou acima do patamar anteriormente estimado, será necessária a realização de ajustes orçamentários posteriores, a fim de não comprometer o cumprimento de meta de resultado primário e do teto de gastos definido pela Emenda Constitucional número 95, teto de gastos, declarou o secretário especial da Fazenda, Valdério Rodrigues Júnior. Antes de eu dar aqui minha opinião sobre essa matéria que a gente acabou de ler, né? Eu sei que vai ter gado que vai dizer: ô Davi, mas o PT quebrou o Brasil. É o que dá pra pagar, o cara ainda fez muito. Certo? Para essas pessoas que podem dizer isso, eu vou trazer um político que não é nenhuma flor que se cheire. Já mostrou isso quando ficou contra o porte de arma para o cidadão, que é o senador Jorge Cajuru, né? Ele foi um dos que assinou lá para derrubar aquela flexibilização que o Bolsonaro tinha feito para o cidadão poder ter uma arma para se proteger dentro de casa, legalizada, dentro dos conformes, não é? Ele foi um dos que assinou lá para derrubar isso. Então não é flor que se cheire, para mim é só mais um oportunista. Mas nós, como já estamos despertos e conhecemos as palavras do nosso Senhor e Salvador, o nosso Yahushua, nosso Jesus Cristo, sabemos que ele disse que maldito é o homem que confia no outro. Então, seguindo essa lógica, seguindo essa recomendação dele, o que dá para fazer é sempre olhar o que está sendo proposto, a informação que está sendo passada e ver se ela se enquadra como boa, como positiva, como verdade ou como mentira. E nesse momento que eu vou exibir para você, o senador Cajuru falou uma verdade muito grande e que doeu inclusive lá em Brasília. E eu quero exibir esse trecho. Eu fiz um vídeo aqui no nosso canal, não está mais no ar, eu acho que deve ter recebido algum tipo de restrição, como sempre, né? É tantos vídeos que eu perco por semana aqui que eu já nem sei o que acontece mais com eles. Mas eu vou exibir de novo para você um trecho e eu peço que você preste o máximo de atenção para depois dessas informações estar na sua mente, aí sim a gente poder comentar sobre esse suposto aumento de salário mínimo. Então vamos lá, escute. Sabe quanto que o Supremo Tribunal Federal gasta com lagosta, com camarão, com vinho, com uísque, que é o levantamento que eu vou apresentar aqui no pronunciamento do Senado na próxima quinta-feira? Sabe quanto? Não. Por ano? 12 bilhões. Milhões. Milhões. Ah, tá. A gente está Um falando almoço. de bilhões, né, senador? O repasse da União, complementação da União. Mas eu estou falando só de um poder, da Suprema Corte. Imagine o resto.
a máquina pública que gasta 1,5 trilhão neste país. 1,5 trilhão. Eles, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, gastaram um pouco mais de R$500 bilhão. E isso é só para um tribunal. É interessante lembrar um pouco. Os funcionários são 1.216 funcionários ativos, 306 estagiários, 959 terceirizados. O total varia muitas vezes de um mês para o outro, mas nunca inferior a 2.450 funcionários para 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Isto dá uma média, senador gaúcho Paulo Paim, senador do Distrito Federal, presidente dessa sessão, Isalci Lucas, brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, dá uma média por ministro, são 11, de 222 funcionários por ministro em um só tribunal, no STF. Quando eu fui analisar a folha de pagamento dos funcionários terceirizados, encontrei alguns dados que vale a pena destacar. Lá estão 25 bombeiros civis, 85 secretárias, 293 vigilantes, 194 recepcionistas, 19 jornalistas, por que não? 29 funcionários cuidando da encadernação, 116 de serventes de limpeza. A noite quente exige que a gente trate muito bem os convidados, não? Mas 24 copeiros, presidente. 24 copeiros e 27 garçons, senador Paulo Paim. Afinal, os dentes são uma importância que tem de tratar, evidentemente. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, não esquece disso. Em 8 auxiliares de saúde bucal. A gente não deve esquecer da infância, claro, temos mais que cuidar das crianças. O Supremo Tribunal Federal tem na folha de pagamento 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. Também tem na sua folha de pagamento 58 motoristas, 7 jardineiros, 6 marceneiros e 10 carregadores de bens. Eu perguntaria respeitosamente, que bens? Repito, que bens? Ponto de interrogação. Mas está lá, e tal. Tem 5 publicitários. É a Constituição, é a Suprema Corte Brasileira, guardiã da Constituição, artigo 102, tem 5 publicitários, que eu fico pensando, o que é que eles fazem, esses 5 publicitários, no Supremo Tribunal Federal? Mas é uma corte, Cajuru, muito séria. Ela tem vários programas, como por exemplo, o programa Viva Bem, que patrocinou cursos para os funcionários de, não vou ser irônico, de yoga, massagem laboral e oficina de respiração. Só com assistência médica e odontológica, você sabe, brasileiro, quanto gasta o Supremo Tribunal Federal? 15.780.000 reais. Se eu estiver mentindo, me ponha na cadeia. Eles têm, no Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, auxílio moradia. Lá, sabe quanto eles gastaram no ano passado em auxílio moradia? Se eu estiver mentindo, me ponham na cadeia. 1.500.000 reais. Auxílio moradia. Não vou listar todos os dados para não cansá-los. Com a educação pré-escolar, sabe quanto gastou? Educação pré-escolar. Se eu estiver mentindo, me ponha na cadeia. Gastou o Supremo Tribunal Federal 2.162.000 reais. Mas não esqueceu da alimentação. Sabe quanto, brasileira, o Supremo Tribunal Federal gastou com alimentação? Eu gostaria de saber, presidente Isalci Lucas, o que eles comem, senador Paulo Paim? Gaúcho que gosta de churrasco? O que eles comem, os 11 ministros? Pois eles gastaram no ano passado 12 milhões de reais em alimentação. Puxa. Ter até algum tipo de tratamento?
talvez 12 milhões. Mas eles têm o auxílio. Estão preparados? Auxiliares da mesa diretora para ouvir? Estão? Eles têm os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles têm o auxílio funeral. O auxílio funeral. Desculpem, quando será usado este auxílio funeral no Supremo Tribunal Federal? Eles têm o auxílio natalidade. E sabe quanto eles gastaram no ano passado? 204 mil reais. Isso tudo é do relatório oficial documental que eu tenho. E se eu estiver errado, me ponham na cadeia. Então, família, diante dos fatos que você acabou de ouvir, não foi do Davi, foi de um político lá de dentro. E se tivesse falando mentira, já teria sofrido retaliações. Você sabe que é fato o que ele está dizendo. E nós vemos isso o tempo todo. Então eu fico vendo como é que pode o chicote sempre estar lá nas costas dos pobres, nas costas dos trabalhadores, e ainda no meio dessas pessoas que estão sendo chicoteadas, daqueles que estão se beneficiando, a gente já sabe, é apoiar, vão vibrar por isso aí. Mas aqueles que estão sentindo a chicotada deveriam, no mínimo, reclamar. Deveriam cobrar desses caras, mas você não vê isso acontecer. Você vê o governo decretar um absurdo de aumento, que na verdade não é aumento. O poder aquisitivo do brasileiro já diminuiu muito, basta você ver o preço da gasolina. Quer fazer uma conta simples, sem enrolação, faz a conta do aumento que já teve aí na gasolina e veja quanto o salário mínimo aumentou até então. Você vai ver que não teve aumento, na verdade as pessoas estão empobrecendo, o poder de comprar as coisas está diminuindo. E mesmo assim, essas pessoas que estão sendo prejudicadas com isso, ainda tem entre elas pessoas que apoiam esse tipo de coisa. Então não dá para entender isso. Você só escuta a classe política continuar com seus privilégios, com seus salários gordos aí, o número de parlamentar sempre aumentando. A gente vê uma pessoa que fala contra isso, simplesmente perde a vida de uma hora para outra, não é? E fica por isso mesmo, o povo pagando, essas coisas acontecendo, e o pior de tudo é saber que tem gente ainda que vai arrumar desculpas pro governo. Então, meu caro irmão, é realmente lamentável, é muito triste que isso aconteça. E, repito, o mais triste é que a população que é afetada por isso ainda apoia. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, o que é que você acha de tudo isso. Deixa aí nos comentários. E quero também dizer ao Richard, que é de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que a sua jaqueta igualzinha a essa minha, ó, sangue no zóio, a jaqueta sangue no zóio, tá indo aí pra ele, tá certo, meu irmão? Tô fazendo esse vídeo, é 4 da manhã da quinta-feira, dia 2/1 de 2020. E vou mandar essa foto pra você aí, viu, meu caro irmão? Assim que amanhecer o dia que as agências do correio abrir, eu já corro lá pra mandar pra você. E pros meus irmãos aí que também querem, ainda tem umas poucas jaquetas, eu acho que umas 20 aí. E ela é feita de um material muito bom, família. Você vê essa minha, eu uso, bato, espremo e visto, trabalho com ela, faço os vídeos com ela, porque ela de fato é feita pelo uniforme, ela é feita pelo mesmo material das fardas do exército. E você sabe, né? O soldado, ele se arrasta pelo chão, ele carrega o fuzil, ele anda tanto na chuva como no sol. Então é uma blusa, mesmo sendo preta, ela é um blusão mesmo. E ela aguenta muito sarrafo. Mesmo você debaixo do calor, mesmo que você molhe ela, você não vai sentir tanto frio. E mesmo que você se arraste pelo chão, ela não vai se danificar tão fácil. Esse escorpião que você vê aqui, ele não é estampa, ele é bordado, família. Tudo bordado. Inclusive esse escorpião também, que aparece atrás aí, ó. Tudo bordado, não tem nada estampado, é tudo bordado. Gastei uma nota só pra fazer isso. E é por isso que eu também não produzo em muita, em escala. É na verdade uma coisa comemorativa, né? Uma coisa pra quem realmente é muito fã do canal e quiser, mas não é uma coisa que eu faça de monta. Inclusive quando acabar não terá mais, tá certo? Então quem quiser tá lá no Mercado Livre. Então agora sim, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.